estão já querendo a cabeça, óbvio, do Ramon Dias. É justo. E ele está sendo protegido, blindado pelo presidente Augusto Melo e pelo diretor executivo, que é o Fabinho Soldado, que garantem, quando eu digo garantem, é entre aspas, né? Porque a gente nunca pode apostar na palavra de dirigente, até porque eles não se manifestaram publicamente, mas garantem pelo menos até o jogo da volta da pré-Libertadores. O Ramon Dias é um perigo nas coletivas, principalmente em Libertadores, que não tem o filho do lado, então ele é obrigado a falar sozinho, porque só pode ser um ali. Aí ele se complica, né? Ele se enterrou nessa coletiva, dizendo que os torcedores choravam, me implorando para salvar o Corinthians. E aí isso pegou muito mal internamente no Parque São Jorge e a cabeça dele está a prêmio. Não é mais só o Zubeldia nessas semifinais, que depende do resultado para se manter. Se o Santos se classificar e o Corinthians confirmar a eliminação na quarta-feira, o Ramon Dias não termina a semana que vem como técnico do Corinthians. Nossa senhora, quanta confusão, gente. A situação tava tudo indo tão bem. Começou a trocar essas camisas. Agora vamos falar uma coisa, essa questão de geração, tá? A gente, nessa Rincon, Marcelinho, o time do Palmeiras era Edmundo, qual? Edmundo, Evair, que também tinha aquelas quebra-pau. Seguinte, esse tipo de geração é uma geração. A geração de hoje, a gente sabe que é uma geração... É a Z, essa daí, desse time do Corinthians? Acho que é a geração Z. Essa geração de hoje é estudada. Não é igual essa geração de antes, que chegava... Não, eu tive chefe... Essa geração racha, e não foi racha aqui, e tá? rachou, E não foi aqui, eu não tô falando isso pra me proteger. Não foi aqui mesmo. Mas eu tive chefe que já dava bico em máquina de escrever. É burro, não sabe escrever, faz de novo. Não sou idiota, da época da máquina escreve de de novo esse negócio. Eu tive técnico de futebol, técnico de tênis que pegava no meu pé. E eu amava os caras, mas eu tinha medo. O meu próprio pai, cara, não era simples a educação. Quero dizer mas que é outro eu acho que eu não tenho nenhum trauma. Não, aqui não temos... Aqui eu não sou da época da máquina de escrever e nem do mimeógrafo, viu, diretor? Você que é. Máquina de escrever você não é? Não sou, não. Que isso, Michele? Aqui na redação, não. Quando eu comecei a trabalhar, eu recebia as cotações de preço eu já vi máquina por de escrever. telex. Tinha máquina de escrever. Eu comecei, o meu primeiro ano de trabalho foi na Rádio Trianon, em 1996, aqui no primeiro andar desse prédio. E era o que? Era só máquina de escrever. Que ano era, lindão? 96. Mas hoje em dia, 96 eu nem era bichete ainda. Você tem a mesma idade que eu. Não tenho nada, fica Ô, quieto. Michele, hoje... Não tem... Agressão! Vou no compliance! Eu vou no compliance! Ô, Michele, hoje... foi uma babinha só. Pena que não tem mais as imagens. Hoje em dia, o técnico de futebol não pode mais chamar, você é burro, passa a bola que o jogador vai pra terapia e tal. Tem que lá ser o técnico é mandado embora. Seu feio. Não, feio não pode. Feio também não pode. Palpitômetro, vai, da semifinal de domingo. Quem começa o palpitômetro é ele! Alexandre Silvestre! Vai, Silvestre, nem chegou, acha aí, parou aqui, ó. Não tem problema. É o Corinthians e Santos. Vai, Corinthians e Santos. Você é italiana, né, Michele? A gente fala com as mãos, costa, aquela beleza, né? O que você acha que vai dar? Quando definiram as semifinais, pra mim, o Corinthians seria favorito nesse jogo, um leve favoritismo, jogar em casa, o Santos ainda se reconstruindo, tal, mesmo com o advento Neymar. Você vai olhar aqui dentro? Mas diante, essa coisa do Garrafa, ele fica com esse papinho aí. Mas diante do que tá acontecendo no Corinthians, essa pressão enorme e tal, eu já acho que não tem mais favorito, vai empatar 2-2. Putz. E aí? Aí vamos aguardar. E aí? Aí vai pro pênalti, não? Acredito. Eu mato agora? Aí vai pra pênalti e o Hugo Souza faz a diferença e o Corinthians será finalista. Corinthians! E aí, Alex Miller? Sou eu? Eu concordo 100% com o Silvio. 2-2, só que o Santos ganha nos pênaltis. Isso, olha o peixe. Bom, eu vou falar meu palpite aqui, porque... Eu acho que você vibrou demais no placar que eu dei nos pênaltis Corinthians e vibrou de menos quando o Alex falou que ia passar o Santos. 2-1 Corinthians! Vamos torcer pro Coringão. E o Salazar, o que ele acha que vai dar, hein? Olha, Michele, devido à fase do Corinthians e ao Santos, que ainda é muito dependente do Neymar, ainda tem muitos problemas, eu tô achando que vai ser um jogo tenso, dramático e ruim. De futebol ruim, não tô esperando um jogo vistoso, não. 0-0, e aí pênalti, sinceramente, chutômetro, Corinthians por causa do Hugo Souza, só por isso. E da Corinthians! Muito bem.
Bom, vamos aguardar. Não vou falar para quem eu vou torcer. Tudo sobre esse jogo você confere domingo no Mesa Redonda Futebol Debate. É isso mesmo. Bom, seguinte, como é que tá? Eu tô aqui, ó, eu tô por dentro aqui, ó, ansiosa. A sua vida, como tá? Tá tudo bem? Como que tá o seu relacionamento com a parceira? Hoje é sexta-feira. Qual que é o programa para hoje, para amanhã, para domingão? Final de semana chegou. Tem que ter os planos, não é mesmo, meu amigo? E aí, o que te faz entrar em campo e como você entra em campo? Você tá dando 2 sanfonadas e acaba o forró? Amigão, Voltzman vai te ajudar a rasgar aquele forró. Tite e Renato Gaúcho estão na pauta da diretoria, é isso mesmo, beleza? 2 nomes que agradam a diretoria do Esporte Clube Corinthians Paulista, Tite e Renato Gaúcho. Cara, assim, tem uma ala lá na próxima ao Augusto que eu considero menos forte. Na verdade, é uma pessoa que está com o Augusto lá desde o início. Essa pessoa prefere um treinador mais jovem, um treinador com pensamentos mais jovens, mais modernos, um cara mais atualizado, tá? Eu vou muito na linha desse camarada aí. Tá? Eu acho que o Corinthians precisaria de um nome diferente, entendeu? Por exemplo, o Botafogo não trouxe o Arthur Jorge, deu tudo certo. Por que não arriscar um nome assim? Vocês têm falado aí no Felipe Almeida, enfim, tentar algo diferente, sabe? Eu vi vocês comentando o Felipe Almeida. Eu gosto do Milito, né? Gosto muito do Milito. Só que tem uma questão também. O técnico tem que ser jovem com autoridade, no meu modo de ver. Quem é esse técnico hoje jovem com autoridade? O Abel Ferreira. Estou tentando achar outro aqui. O Abel Ferreira é jovem e com autoridade. Precisa ser um cara assim, que o jogador respeite. Porque a gente viu jogadores que não ganharam nada ainda com a camisa do Corinthians e que estão se achando. Acham que são ídolos. Tá? Acham que são ídolos. Então não adianta ficar escrevendo nas redes sociais. Hoje nós temos jogadores de rede social, nós temos jogadores de podcast, está faltando jogador mesmo. Que eles demonstrem em campo. Não é? Eles provocaram o Palmeiras no último jogo. Não foi? Teve um vídeo aí que eles estavam cheio de... Eu falei, quero ver em campo. Chegou em campo, o Palmeiras teve mais raça para mim, no início do jogo principalmente. Então eu quero ver em campo. Não adianta ficar fazendo notinha no Instagram, enfim, eu quero ver em campo. Então tem que chegar um treinador que eles respeitem. O Tite resolveria o problema desse início de rachadura, tá? Eu acho que o Tite resolveria esse problema hoje, do início de rachadura. O Tite acabaria com isso. Ele tem uma boa política, uma boa lábia para isso. Eu gosto da ideia do Tite e eu perdoo o Tite, tá? Para mim, eu tenho equilíbrio. Eu perdoo o Tite, mas não perdoo o Renato Gaúcho. Por quê? Porque o Tite, ele escolheu não vir para o Corinthians, ele é um profissional, um direito dele. Tá? Ficamos chateados? O chamamos de Judas? Sim, tá tudo certo. Ele chega até com menos moral. Porque qualquer campanha ruim que o Tite fizer, ele vai ser cobrado mais forte por causa dessa trairagem. E ele mentiu, né? Que se poderiam chamá-lo de mentiroso, tal. Todo mundo sabe a história. O Renato Gaúcho, cara, o Renato Gaúcho no Corinthians, ele é mais cotado que o Tite. Ele é mais bem cotado que o Tite. Cara, isso é um absurdo. Porque o Renato Gaúcho, vamos lá, a gente também precisa ter um pouquinho de amor próprio. Por isso que eu falo para vocês que a melhor coisa na vida é equilíbrio, tá? Eu uso uma frase aqui que é nada em demasia é bom, correto? Nada em demasia é bom. Nem amor em demasia é bom. Então, por exemplo, o Tite, eu perdoo, mas o Renato Gaúcho eu não perdoo. Porque o Renato Gaúcho ele não tem história nenhuma no Corinthians para fazer o que ele fez. Ele deixou uma minuta de contrato pronta no Parque São Jorge. O seu advogado estava em São Paulo, no Parque São Jorge, esperando o Renato chegar para assinar o contrato. Isso no início de 2021, quando sai o Mancini.
ele viu que o Rogério Ceni ia cair porque tinha perdido um jogo lá e preferiu o Flamengo. Direito dele, só que não devemos dar uma outra chance para ele. E essa fonte que me falou hoje do Renato Gaúcho me disse que o Corinthians negociou de forma avançada com o Renato Gaúcho antes do Ramon Dias, e o Renato endureceu de novo, porque o Renato não queria quebrar o seu contrato com o Grêmio. Então o Renato disse não para o Corinthians 2 vezes já. Cara, por que agora que ele está desempregado, na pior, ele vai pegar bem o Corinthians? Cara, ele não conseguiu nem ser o escolhido do Santos. Com todo respeito ao Santos. Ele não foi o escolhido pelo Botafogo. O Botafogo não escolheu o Renato quando ficou sem técnico. O Santos não escolheu o Renato quando ficou sem técnico. Cita outro time que ficou sem técnico que escolheu o Renato. Por que a gente, o Sport Clube Corinthians Paulista, que ouviu 2 não desse cara, uma de uma maneira absurda, com todas as cláusulas de contrato colocado, ele ia ter porcentagem até em jogador da base futuramente, em vendas futuras, que eu achei até estranho isso que tinha no contrato, porque, imagina ele coloca um jogador de titular, a gente ia questionar se descobrisse, né, que tal jogador estava no contrato. Pô, aí nós vamos dar chance para um traíra desse? Então, assim, se tiver algum presidente que tem um pouco de amor e respeito à camisa do Corinthians, o Renato Gaúcho nunca tem que treinar, nunca. Tinha que ter uma campanha, a torcida tinha que levantar a campanha. Renato Gaúcho jamais, olha o que a filha dele fez com a torcida do Corinthians. Engajou e ela não estava mentindo. Ele tinha já dito sim para o Corinthians. Então esse cara não pode treinar o Corinthians, tá? Não pode. Mas agora vamos falar sobre o Corinthians. Sobre os bastidores do Corinthians, mas também sobre Memphis Depay. Vamos ver umas imagens do Depay treinando? Ele postou nas redes sociais ele treinando. Vamos falar do clima tenso já, mas será que tem aí, ó? Tá mostrando que tá em forma, viu, Alicia? Ele tá querendo mostrar, eu acho que ele tá em forma, ele vem sendo um pouco criticado pela forma como vem jogando, pelo desempenho que ele vem tendo aí, especialmente depois do aniversário. Como é que você vê? Você vê que o Depay tá precisando mostrar mais futebol e tá em forma? Como que dá pra gente analisar todo esse contexto? Luísa, precisa mostrar futebol, que ele tá em forma, a gente tá vendo, né? Temos olhos, estamos vendo que em forma ele tá. Esse futebol, ele de fato não tem mostrado nas últimas partidas, e o que coincidiu um pouco com aquele momento dos 3 dias de festa, da super festa de aniversário, que ele promoveu. E aí vai jogar pôquer com o Neymar, vai fazer atividades assim, que um jogador que recebe o salário que ele recebe, que tem a expectativa em cima do futebol dele que existe, ele precisa mostrar dentro de campo, né? Nesse momento, eu sempre lembro do Romário. Vem para o Carnaval, faz gol, vai para o Carnaval. Então, assim, o jogador que quer ter esse tipo de vida fora de campo, a coisa do lifestyle, gravar música, ele pode fazer o que ele quiser, desde que dentro de campo ele esteja rendendo. E não é o caso do Memphis, porque basta a gente olhar para as 3 partidas que o Corinthians fez na Libertadores, absolutamente pavorosas, com desempenho tão ruim dele quanto do resto da equipe. Então não é só ele que caiu de rendimento, é importante notar, é a equipe toda, mas há uma expectativa maior sobre ele do que qualquer outro jogador, pelo salário que ele recebe, pelo histórico dele no futebol, e aí é isso, né? Vai fazer coisas extra-campo, o dentro de campo precisa corresponder também, senão vai ser cobrado e deve mesmo ser cobrado. Sem dúvida, aumentou muito a expectativa dele. Não, já era enorme, né? Pela estrela que ele é. Pelo salário que ele recebe, pelos contratos que foram vazados, mas também eu acho que depois da festa de aniversário também criou-se uma pressão ali em cima dele. Como é que vocês veem isso? Eu acho que todas as lideranças do Corinthians, eu digo liderança técnica dentro de campo, os melhores jogadores do Corinthians, eles tiveram uma queda de rendimento. Acho que o Yuri, ele também teve uma queda de rendimento, o Yuri perdeu um gol feito, e o Yuri depende muito dos jogadores que vêm de trás carregando a bola e deixando ele na cara do gol. O futebol do Yuri some. O pior momento do Yuri no Corinthians era quando não tinha ninguém para servi-lo, né? O Garro caiu muito de rendimento, e aí o Garro tem uma questão no joelho, que a gente vem falando, que precisou ser poupado. Os próprios laterais também do Corinthians caíram muito de rendimento, tanto que o Bidu
perde posição, Andileri deve ser titular nesse jogo contra o Santos. Então, assim, é uma queda de rendimento dos principais jogadores, e o Memphis também. Então, assim, é um Corinthians que liga um sinal de alerta, e aí é que entra a questão da comissão técnica para mim. Faz muita diferença. Eu acho que a comissão técnica faz a diferença numa hora dessa. Se você acertar a escalação do Angileri, você vai ser Bidu. Eu falei o quê? Eu falei errado? Não. Eu acho que... Não entendi, não peguei. Não. Se ele adivinhar a escalação do Angileri, vai ser Bidu. Mas por quê? Eu não entendi. Ele insiste com a piada do Bidu. Eu até agora não entendi. Não, ele insiste com essas piadas de 1900. De aparecer no vídeo, não tem nada não, a ver. Não, o Bidu adivinho. Bidu é que o Bidu adivinho, o personagem. Isso é do gibi de 1940. O PVC aí, os o meninos chat que não vai assistindo, entender nada. Galera, vai jogar Angileri. Vai jogar Angileri. Vai jogar. Vamos ver se a gente acerta de novo. Porque a gente acertou semana passada. Vamos lá. Hugo Souza, Mateuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Angileri. José Martins vai jogar. Sim. É dúvida, mas vai jogar. Peraí, 2 zagueiros, então, né? 2 zagueiros. Tá. José Martins, Carrilho, Bidon e Garro. O Lozano. E Memphis. Alberto e Memphis. A escalação tradicional do Corinthians. Com o Angileri começando o jogo pela primeira vez. Tá. Agora eu tô vendo aquela tarde ali, André Hernan. Clima tenso no elenco, clima tenso entre os brothers. O que aconteceu ali na derrota para o Barcelona de Guayaquil, 3-0? Os bastidores esquentaram? Então, isso começou ontem à noite, e aí, vamos lá. Ontem começou um papo de que teria tido uma briga no vestiário. Começou pelo blog do Paulinho. Blog do Paulinho começou com um papo de que voou cadeira, né? No vestiário, mas tinha cadeira no vestiário, porque o Corinthians improvisou, estava alagado o vestiário, foi para uma sala de imprensa improvisada e tinha cadeira lá, enfim. E aí que o Memphis pegou cadeira, ameaçou e tudo mais. O GE trouxe uma informação um pouco diferente, de que no intervalo teve bate-boca e foi um pouco mais ríspido. A minha apuração é um pouco mais no caminho do GE, né? Que teve uma discussão mais acalorada, acima do tom do normal. E assim, o que eu pude apurar e o que me falaram com assim, muito cuidado, né, para não parecer que foi algo assim, os caras racharam e que o vestiário está cada um para um lado, é que assim, foi de fato uma discussão acima do tom, foi uma discussão fora do comum, porém era uma discussão dos caras se cobrando, um cobrando o outro. E que foi uma discussão que, num primeiro momento, foi vista como uma discussão dos caras querendo melhorar, cobrando, tipo assim, o que está acontecendo? Né? Não desse jeito, mas assim, com xingamento, aquela coisa de vestiário. E que é uma coisa que sempre fica ali dentro, entre eles, e que fica tudo bem depois. É o código de vestiário. E aí até me falaram, quem joga futebol, quem convive com futebol, sabe que os caras tretam. Às vezes o cara pega um pelo outro, pega pelo pescoço. Vários episódios de times que um cara vai lá e pega o outro pelo pescoço. Isso já aconteceu. Flamengo, Palmeiras... vários, tem vários. Tem história fabulosa do Rincon com o Edilson. Tem Rincon com o Edilson, tem o Rafael Marques, Palmeiras campeão do Cuca. Sim, teve um jogo do Maurício Robini em 2009, mas assim... Salve Corinthians! Amanhã é dia de jogo, Corinthians e Santos, clássico na Arena Corinthians, às 18h30 pela semifinal do Campeonato Paulista. Quarta-feira, o Corinthians recebe o Barcelona, quarta-feira, dia 12 de março, às 21h30, jogo de volta da Libertadores. Ou seja, são 2 jogos decisivos aí, principalmente para a permanência ou não do técnico Ramon Dias no Corinthians. Dizem as más línguas aí, os bastidores, que o técnico já está cotado para sair e o Corinthians já tem até pensado em substitutos, que é o caso do Renato Gaúcho e do técnico Tite. Então, a diretoria com certeza nesse momento já está se movimentando. O técnico Ramon Dias não vem agradando, ele fez a tarefa dele, que era tirar o time da zona de rebaixamento, levou até as semifinais do Paulista, a pré-Libertadores,
mas chegou no limite, chegou no teto. Acho que não tem mais espaço a partir daí para o Ramon Dias, e a gente tem que buscar um novo técnico aí, galera. O que você acha disso? Comenta aqui abaixo. O Corinthians pode ter retornos no sistema defensivo contra o Santos. Então os volantes estão voltando, que é o Martínez, que ficou fora aí contra o Barcelona, e o Ranieri também. Então eles vão passar por avaliação antes do treino de hoje, no sábado, para poder voltar aí contra o Santos. Para você que não é inscrito ainda, se inscreva no canal, curta, comenta, compartilha e vai Corinthians!